Hoje nós vamos falar sobre o plexo cardíaco. Então, vamos iniciar, Cíntia, por favor. Boa tarde. Doutora, Boa tarde. né, que o cardíaco regula os sentimentos e as vontades, né? Seria motivação da pessoa ou alguma coisa instintiva mesmo? E vamos trazer algo novo com relação ao cardíaco. Os processos depressivos mais perigosos acontecem no hemisfério esquerdo. Então, o que é que acontece? A diminuição das atividades neurológicas esquerdas, elas são muito perigosas. Então, o cardíaco tem energias que estão interligadas também ao sistema nervoso central. E quando isso acontece, a possibilidade de suicídio aumenta quando é o lado esquerdo. Quando a gente encontra alguns problemas de hemisfério no lado direito, não é preocupante, porque todo o processo ativo, nos processos depressivos crônicos, praticamente o lado esquerdo deixou de funcionar, que é o lado das emoções. Então, essa distribuição emocional, que era positiva, ela passa a ser negativa. E aquela pessoa não vê perspectiva nenhuma de melhora e muito menos de sobreviver. Eu não estou falando ainda do processo obsessivo, que é mais complicado, porque existem processos de culpas, o hemisfério de esquerdo pode ser atendido, mas não existe problema obsessivo. Quando existe problema obsessivo sobre o plexo cardíaco hemisfério esquerdo, a possibilidade de melhora é muito grande, porque quem está atuando é o espírito. Agora, quando você mesmo está atuando, eu sei que a possibilidade de morrer por suicídio é de 100%. E que nós não poderemos fazer nada se aquela pessoa não se ajudar. Então, existe aí dois tipos de visão da neurologia espiritual quando trata do assunto da influência de hemisférios sobre o cardíaco provocado pelo espírito. É mais fácil. Mas quando é pela própria pessoa, o que você falar, ela entende tudo errado. E não há espírito. Está entendendo? E o que existe ali é uma mente sendo alimentada pelo subconsciente do passado tenebroso, que aquela pessoa não se perdoa e termina tirando a própria vida. Mas aí não seria tipo uma obsessão, não, né, doutora? É ela mesma. Não, para a gente Fascinação, assim. saber melhor, quando ela mesma, a gente tem que ver o tipo de problema que está enfrentando. Então, alguns, vamos dizer, alguns perderam tudo, eram ricos, ficaram pobres. O hemisfério esquerdo, da decepção da perda e todo status, acabou-se. Aí não existe processo obsessivo. Então, de repente, aquela mulher confiava naquele homem e descobre que está sendo traída. Acabou-se. Então, esse hemisfério esquerdo, ele vai trabalhar contra aquela pessoa porque ela não superou nem a perda econômica, nem a decepção. Então, por isso que eu gosto de separar os diagnósticos e falar, olha, isso não é espírito. Isso não é espírito. Porque eu encontrei uma paciente aqui que ela sofreu uma decepção com o marido, já idosa, né? Ela ficou completamente estática. Ela não falava, ela não se alimentava, ela não queria tomar água, e a família queria atribuir isso a um processo obsessivo. Mas, quando a gente vai fazer uma avaliação, descobre que o marido tinha traído essa paciente. Então, ela, no meio dessa decepção, ela queria fugir do mundo emocional dela. Ela não acreditava que aquilo estava acontecendo e aconteceu. Então, ela ficou com a cervical deformada, ela só olhava para cima, ela não conseguia olhar para baixo.
ela estava com rigidez muscular. Veja que processo de choque emocional. Então, o que é que nós temos que falar para a família? Que isso é obsessão? Não, não é. Olha, o problema aí foi a decepção que ela teve e ela não superou. Obrigada. Cláudia? Esse link de vocês era o mesmo que ano estava? Esse link abrir outro link ou continuar no mesmo? É o mesmo link, doutora. É, Mesmo o link, mesmo link. dizendo aqui que daqui a pouco a ligação encerra. Hum? Vamos esperar. Ligação. Cláudia, está desligado seu som. Será que eu de novo? Não acredito. Doutora, Tá, o estudo do POP com elas é só na quarta-feira, então esse link de hoje é só do CME, tá só separado. foi estar aqui no, dizendo, a ligação vai se encerrar. Misericórdia. Vamos ver se dá para segurar até o final. Tá. Cláudia, pode Desculpa, falar. né? A minha internet caiu. Não sei se ficou escuro aí. Não, não dá para ver você. Sobre o plexo cardíaco, sim, tem alguma relação, doutora Cristina, quando, por exemplo, já as crianças nascem com, vamos supor, o caso mais comum, pelo menos, é o sopro no coração. Olha, no plexo cardíaco, sopro cardíaco nas crianças, retenção emocional. Isso pode ser da mãe, que está sentindo muito ódio durante a gestação. Esses elétrons vai passar para os elétrons do coração da criança e pode haver até uma malformação cardíaca. Porque a gente tem que entender que existe problema que é causado pela mãe, viu? Pelo estado emocional dela. Então, a maioria dos sopros que a gente observa pode ser também uma formação congênita ou então genética, né? Então, concordo nesse ponto de vista. Mas existe muita coisa ali que a própria mãe, pelo ódio do pai que não quer assumir, joga na criança e esse plexo cardíaco, ele pode se complicar, viu? Retenção emocional, então. É retenção emocional da mãe. Ai, muito obrigada. Yoko, tem dúvida? Então, o meu caso seria, vai ficar um pouquinho comprida a pergunta. Quando o clima de uma casa, a responsabilidade, a atividade doméstica fica com o marido, porque a esposa não consegue fazer, né? Aí a esposa começa a encher tanto a cabeça do homem que ele trabalha e tem que fazer as coisas de casa, porque ela não consegue fazer. Aí chegou a falar dele, se ele não fizer as coisas de casa, eu vou me separar. E ela ficou falando várias vezes. Aí quando chegou num dia, ele foi no mercado, aí ele sentiu formigamento na mão e no braço. Aí ele ligou para casa avisando para a esposa, pega um táxi, vem e vamos no hospital. Aí quando ele já chegou, aí ela disse, não, você pede para alguém aí do mercado, pede um táxi, para chamar a ambulância. Aí as pessoas do mercado chamam a ambulância e levou para o hospital. Aí o médico fez o exame e tudo, parte cardíaca, falou assim, se você demorasse mais 10 minutos, você já é uma pessoa morta. Então, nesse caso, já é o estresse acumulado que ele tinha, ou foi assim, de repente? Porque ele estava bem. Olha, deixa eu explicar uma coisa. Acho que convivência é compartilhamento. Não é imposição. Se uma pessoa trabalha o dia inteiro, essa mulher está em casa fazendo o quê? Vendo o Zap? A pessoa trabalha o dia Ela é uma inteiro. pessoa, doutora Cristina, ela é menor, uma pessoa menor, sabe? Então,
praticamente fica com responsabilidade toda com o marido. Eu vou dizer, esse homem tem que ser mais homem, porque esse aí, coitado, é um dominado. Porque, pelo amor de Deus, a gente tem que compreender que as tarefas, elas, claro, têm que ser divididas. Mas quando uma pessoa está em casa, a outra está trabalhando, então a outra vai forçar a outra a fazer uma coisa, então ele recebeu muita carga emocional no plexo cardíaco dela. Ela é uma dominadora, né? Infelizmente, essa é a realidade. E esse homem, ele foi suportando as coisas calado. E na medida que esse plexo foi se retraindo, quase que ele sofreu um infarto. Entendeu? Sofreu um Foi infarto. Então, eu acho que todo mundo tem que compartilhar um pouco das tarefas domésticas. Agora, uma pessoa que ela quer jogar responsabilidade sobre a outra, sobre tudo, como é que fica a cabeça de uma criatura dessa? Me diga não. Porque é impressionante. Quando eu vejo algumas aqui atrás de príncipe, não cuida dela, vai cuidar de príncipe. E eu fico só olhando para a cara delas. Eu digo, doutora, olha, porque eu estou procurando minha cara metade. Quando eu vejo a criatura, já é difícil você lidar comigo. Imagina com a pessoa dentro de casa. Então, não tem criatura que aguente. Não tem criatura que suporte. Aí diz, olha, eu vivo só, não sei porquê. Eu fico olhando, só deixa eu ficar calado, pelo amor de Deus. E se eu for falar, você vai gostar. Eu vivo só, não sei porquê. Eu digo, tu tivesse quantos relacionamentos? Uns 6. Misericórdia, nenhum aguentou. Porque ninguém pode ser cobrado 24 horas por dia. Ninguém aguenta isso, tá entendendo? Ninguém aguenta ser cobrado 24 horas por dia. E muitas, não são todas, né? Não vou generalizar, e muitas querem cobrar 24 horas por dia, não dá. Aí termina ficando só, aí vem tirar uma consulta. Qual o motivo da consulta? Amorosa. Aqui não tem não, minha filha. Consulta amorosa aqui não. É amorosa. Por quê? Porque eu não tenho sorte com homem. Misericórdia. Olha, eu vou dizer, eu só não morro porque eu já estou morta com a situação dessa. Porque eu nunca vi colocações dessas pessoas tão infantis que vêm procurar uma consulta para dizer, olha, me diga, está aparecendo alguém na minha vida, eu fico, parou aqui, tu está com dor, o que é que tu tem, criatura? Porque isso aqui não vai resolver aqui. Aí, no caso dessa pessoa, o médico mostrou, disse que a chapa que foi tirada, né? Disse que a veia dele estava seco, doutora Cristina. Está bem fininho e seco, disse. Eu não sei quando no coração dele não saiu a foto dela no coração. Quando fizeram. A foto dela, bem, pronto. Só faltou isso, aí a foto dela. Aí teve que, parece que, tirar um pedaço e tirar da perna, né? A veia e fazer ligamento. Aí teve que fazer uma ponte safena. Aí veja só. Eu não sei como dizer assim, o problema é a cara dessa mulher aqui, no teu coração que apareceu. Pronto. Porque eu vou dizer, esse aí sofreu pressão, viu? Deve ser. Não é fácil, não. Pronto, Cíntia. Tá. Doutora, minha pergunta é assim. O que a senhora poderia dizer das pessoas e espíritos que são muito frias, né? Que não têm empatia por ninguém? Como que fica esse plexo? Porque a gente imagina uma pessoa tão fria, assim, ou um espírito tão frio, ou o coração, o plexo é pedra, né? A gente fala, né? Mas em relação ao plexo, o que a senhora poderia falar do plexo cardíaco? Eu acho que a alegria, ela faz parte da vida. A vida não é 24 horas de tristeza. Tá entendendo? Então, alguns pacientes meus, eu gosto de brincar com ele, porque ele me respeita, eu respeito ele. Mas é aquela questão, é para tirar ele daquele clima que ele se encontra ali. Tá entendendo? Mas a vida, ela não pode ser resumida dentro de um cercado, dentro de uma bolha. Não pode, de jeito nenhum. As pessoas têm suas condições espirituais, a gente tem que saber separar.
com quem a gente vai brincar e com quem a gente vê que não tem acordo. A gente tem uns aqui que não tem acordo, porque quando eu olho para a cara, isso aí gosta de liberdade, não é para mim não. Entendeu? Então, a gente tem que entender que o mundo que a gente vive, ou vocês vivem, é muito complicado. Está entendendo? Então, não é todo mundo que vai pagar esse preço, porque as pessoas, elas não são frias, o mundo não é frio, algumas são frias. Então, a gente tem que saber separar isso para lidar com essas pessoas. E assim a gente vai sabendo conviver com todas elas, né? Entendi, doutora. Obrigada. Cíntia? A gente não está te ouvindo. Desculpa. Então, no caso dessas pessoas que sofrem uma decepção muito grande, tem esse choque muito grande, né, que a senhora deu o exemplo, nos hospitais é feito, já que não é uma questão espiritual, né, vocês indicam para a pessoa um psiquiatra, psicólogo? Porque, assim, às vezes a pessoa precisa de medicação mesmo, né, para conseguir sair desse estado. Olha, assim, que o espiritismo não se resume só nos espíritos, não. Os médicos da Terra têm uma missão a cumprir. E a missão deles é justamente socorrer esses espíritos, e nós compartilhamos muito com todos os médicos aqui dentro com isso. Então, o que eu digo para eles, olha, ali eu não tenho nada a ver com isso. Então, veja o que pode ser feito, porque aquele problema ali não tem nenhuma ligação com o problema aqui espiritual, não. Está entendendo? Então, aí cabe a medicina psiquiátrica, a medicina da clínica médica, um clínico resolver essa situação, a psicóloga resolver essa situação. Porque, vamos lá, em caso de abuso, veja só, quer dizer, eu faço tratamento espiritual, mas isso não é um tratamento espiritual. Isso tem que compartilhar com a psicologia. Está entendendo? Então, o tratamento espiritual ele não vai funcionar. Então, a gente caminha para a psicóloga e fica trabalhando as duas coisas. Está entendendo por quê? Uma pessoa dessa, ela está machucada, ferida, e ela precisa de uma sala, de uma doutora, para ela contar toda a história. E o melhor caminho é a psicologia. Mas o que o movimento espírita fez com os psicólogos e psiquiatras foi os que expulsaram eles, não quiseram. Então, se uma psicóloga chegar no centro espírita para oferecer o seu trabalho de graça, ninguém quer. Como é que pode uma coisa dessa? A psicóloga aqui a gente não quer, não. Quem resolve aqui tudo é o passe. E é. Então, vai vender passe em farmácia, que resolve tudo. Você chega lá e diz, me dá uma grama de passe, por favor, para levar para casa para tomar com água. Então, olha, não vai se resolver. O que tem que se resolver é uma profissional que está ali, que eu respeito muito elas têm contribuído muito para o progresso de muito paciente. Muitas delas evitou muito suicídio, está entendendo? Então, eu tenho que compartilhar com elas aquele sofrimento do paciente. Obrigada. Gostaria de saber, doutora Cristina, assim, eu entendo, assim, que é o lado emocional, né? Mas, assim, quando tem, tipo, um descompensamento, assim, de hora tá muito eufórico, muito alegre, e de repente, muito triste, e, assim, igual a doutora explicou, assim, uma dor, assim, que é mista, assim, você não consegue saber realmente se é uma dor emocional, assim, ou uma dor que parece que é física mesmo, assim, que, meu Deus, parece que vai ficar sem o coração. Olha, tem pessoas que expressam a felicidade artificial. Ela não existe. O que existe são vários problemas ocultos que aquela pessoa, na verdade, ela não quer expor. Ela não quer ajuda de um profissional de saúde. Então, ela disfarça, ela diz que está bem, lhe abraça, ri, essa coisa toda, está entendendo? Então, ali existe uma infelicidade interior.
E interna. quando passa tudo isso, vem a angústia. Então, ali existe trauma de infância. Ali existe trauma de rejeição, muitas vezes materna e paterna. Então, o melhor caminho é o tratamento psicológico, não é só o espiritual. Uhum. Então, aí acho que entra a parte da Cíntia, né, de tratamento psicológico, né, de você conseguir externalizar isso, né, pôr para fora essa mágoa, né, Aí tem um Obrigada. exercício que fala assim, doutora, só não quer ser minha psicóloga não, só tu não aguenta um minuto. Dá não. Não dá não. Um minuto tu não aguenta comigo. Por quê? Porque eu vou dizer tudo que tu faz, tu vai gostar. Então é melhor procurar um profissional que ela vai passar contigo 6 meses, tu enrolando ela. Entendi. E tem uns enrolão, viu? Tem uns enrolão que senta aqui, eu faço, como é que tu tá? Eu tô ótimo, graças a Deus, eu nunca tive tão melhor. E a senhora tá bem? Eu digo, e a doente sou eu, agora tu tá bem, hein? Já começou, já querendo enrolar. Já começou querendo enrolar. Me desculpe, doutora, é porque eu fiz uma pergunta e você jogou pra cima de mim. Aí eu vou mandar tu pra psicóloga, eu já vou dizer pra ela. Cuidado, viu? Que ele gosta de doutrinar psicóloga. Nossa, doutor, existe. Ele já vai com a carta pronta dele lá, porque eu chamo e digo, é assim, assim, esse daí é enrolão. O que é que vai ocorrer? Ele vai querer perguntar sobre tua vida, não entra nessa não, viu? Estou te dizendo, então, você presta atenção. É você que é a doutora e ele o paciente. Vamos lá? Doutora Cristina, eu queria saber, e é comigo, né? Já me deu 2 vezes, deu uma vez semana passada no serviço, trabalhando, mas e uma dor, eu não sei se é estômago, se é no timo, né? Aí fica uns 10 minutos com dor. Aí falei, ai meu Deus do céu, aí comecei a fazer oração, aí a dor foi diminuindo. Só que, à medida que a dor foi diminuindo, foi juntando gases. Isso no serviço, né? Aí eu falei, não posso soltar aqui. Aí eu fui no banheiro, aí saiu gases. À medida que saiu gases, a dor passou. Aí no domingo, aconteceu a mesma coisa. Eu fui no evento que eu participava já antes de Corona, com esse grupo, né? Aí me chamaram, falei, agora eu vou, porque Corona está passando, né? Aí trabalhei até, foi sem dormir, né? Aí fui direto ajudar o pessoal lá. Aí falei, vou ficar só até 2 horas. 2 horas eu saí, fui no ponto de ônibus, aí comecei de novo. Mas uma dor, falei, meu Deus, o que será? Aí começou até a dar tontura. Aí eu encostei na parede do ponto de ônibus, né, e fiquei. Aí deu uns 15 minutos de dor. Aí eu falei assim, será que eu vou pegar um táxi para casa? Aí eu falei, não. Aí comecei a fazer oração, aí a dor foi passando. À medida que a dor vai passando, vai juntando gases. Aí eu olhei do lado, não tinha ninguém no ponto. Aí saiu o gás. Mas só que esse gás não tem cheiro, doutora Cristina. Tem que sair gás e passar dor. Então, a gente vai ter que procurar um médico para ver isso aí, certo? Porque se é uma expansão intestinal com dor, alguma coisa está errada. Viu? Alguma coisa está errada, não está bem. Como é uma dor que ela permanece por muito tempo, aí vai ter que fazer uma colonoscopia, viu? Logo isso, porque no caso da oração, ela pode mudar um quadro sintomático, mas ela não pode mudar uma doença. É muito diferente. Procurar um médico para ele solicitar a colonoscopia. Tá certo? Ok. Obrigada. Doutora, minha outra dúvida é assim, por que acontece assim, algumas vezes, quando a gente se aproxima de alguém, né, ou quando alguém, não, peraí,
quando... Está escrevendo... Peraí, só um pouquinho, doutor. Peraí, deixa eu me organizar aqui. Porque algumas vezes, quando nos aproximamos de alguém, o coração acelera. Ou quando alguém se aproxima, também acontece a mesma coisa. Existe algum motivo? Nosso plexo detecta alguma coisa dessas pessoas? A gente chama isso de choque de campo magnético. Então, aquela pessoa tem uma expansão de campo e você também. Então, quando acontece esse choque, provavelmente o plexo cardíaco, que é o mais sensível, é que você vai sentir arritmia. Entendeu? Então, se por acaso esse choque ele vir com agonia na cabeça, ali existe entidade e existe o campo magnético do encarnado, os dois. É que às vezes acontece comigo, doutora. Ou quando eu me aproximo, ou quando alguém se aproxima, né? Entendi. Obrigada. Não estou te ouvindo. Desculpa de novo. Então, aqui diz que o cardíaco, ele se corresponde com o timo, né? Eu estava pensando assim, essa relação das emoções durante as comunicações espirituais, a emoção do espírito a gente capta no cardíaco, é isso? Do espírito comunicante? Veja só, a glândula do timo, como ela tem ramificações muito próximas do coração, as comunicações suicidas e trevosas, unidade trevosa, é muito mais perigosa. Porque o timo, ele quem abre o campo magnético. E quando vocês têm uma aproximação dessas entidades, quer dizer, os médios, o bandista, ele pode sofrer um infarto como fulminante. Os médios de candomblé também, por quê? Esses espíritos se aproximam muito desses plexos do órgão. E eles podem infartar, tá entendendo? É muito perigoso essa situação. Porque tu tem um campo magnético e tem uma glândula do timo. E tem um plexo cardíaco que os batimentos cardíacos ali são involuntários, você não tem controle sobre ele. E se você pegar ali uma entidade suicida, com princípio vital a 100%, você pode infartar, pela proximidade do espírito. Então, quando você sente na incorporação uma dor muito forte no cardíaco, desconcentre na hora. Aquele espírito está muito próximo. Porque a média ali a gente coloca de 1 metro a 2 metros de distância do médio. A gente não pede para ele se aproximar. Então, o que a gente diz para eles, olha, aqui é o ponto de comunicação, você não pode ir para ali, não. Aí os médios aumentam a vibração e termina eles mesmos desmanchando o que a gente faz. Aí daqui a pouco estão suando frio, olha aí, a sensação de enjoo, o coração dispara. Então, isso a gente controla, mas o problema é que os médios, eles não querem controlar isso. Todo mundo é orientado nos hospitais espirituais que essa distância é de 1 metro a 2. Todos eles são orientados nisso. Nas comunicações de médico espiritual, não tem problema. Quanto eu me aproximar aqui, melhor, não tem nenhum problema. Isso não vai afetar em nada o cardíaco, porque eu estou completamente desmaterializado, é diferente. Já aquele espírito e trevoso, ele está materializado. O corpo dele é igual ao seu. Por isso que a carga no cardíaco é bem maior nos médios. Por exemplo, assim, quando alguém sofre parada cardíaca, né? Eu entendo, né, que tem aquela máquina lá de choque elétrico, assim, que faz, para ajuda o coração voltar a bater, assim, né? Mas com relação à espiritualidade, assim, existe também como se fosse esse desfibrilador, né? Essa volta, assim, para o coração reviver. Olha, se o perispírito periférico não se deslocou, o aparelho vai funcionar, ele volta. Bom, Mas se houve deslocamento periférico, os plexos vai embora, ele não volta. De jeito nenhum.
Então, isso tudo que o paciente está vivendo ali, depende muito do que Deus vai decidir naquele momento. Porque a gente não decide vida, quem decide é Deus. Se houve um deslocamento do periférico, foi porque Deus permitiu. Então, por mais que ele dê massagem cardíaca, choque, eles não voltam. O periférico dele já está longe, ele já foi junto. E os que voltam desse processo, o que é que acontece ali naquele momento? O periférico está ali, ele não se deslocou, ele continua ali. Então, mesmo que aquela pessoa ela passe até 40 minutos de massagem cardíaca, ela volta, porque o periférico é quem sustenta os plexos. Mas na morte natural por infarto, então o que é que acontece ali? Esgotou-se rapidamente o fluido vital, o periférico se deslocou e houve essa morte natural, viu? Morte natural. Muito obrigada. Doutora Cristina, antes de eu sentir essas dores, né? Quando eu estava no ponto de ônibus, sabe quando meu pé, assim, levantou, sabe, levantou, abaixou, levantou, abaixou, levantou. Falei, mas será que é terremoto que está dando? Aí, porque eu estava com as coisas assim, na perna, levando as coisas, né? Aí eu vi aquele negócio levantando, subindo, levantando, subindo. Aí eu vi o meu pé levantando, subindo. Até eu levei um susto. Será que tinha alguma entidade lá? As descargas de eletromagnético intestinais, ela pode causar até cãibra, viu? Tanto abdominal, como também nas pernas. Porque as linhas intestinais ali, elas não estão alinhadas. Então, acontece choque. Muitas vezes na panturrilha também acontece choque. E esse choque está vindo ali de algum probleminha que está nesse intestino. Tá certo? Vou ter que fazer exame, né? Aí, desde de manhã, então, eu estava já sendo provocado, então, né? Nossa, achei estranho. Com resultado, viu? Uhum. Eu vou fazer. Tem exame de fábrica agora em março, aí eu vou pedir. Pronto. Eu quero saber o resultado. Tá bom, obrigada, doutora Cristina. Doutora, assim, com certeza acontece com muitas pessoas, né? Em momentos assim que estamos para prestar algum concurso, fazer algum exame, né? Aí vem junto a ansiedade, né? Isso, aí vem a arritmia cardíaca, né? Aí essa parte é do físico mesmo, ou a gente pode falar que é do nosso... Se existe alguma aproximação de algum irmão que possa deixar a gente nessa ansiedade, nesse nervosismo de passar ou não, de fazer o exame ou não, aí vem aquela arritmia. Eu fiquei nessa dúvida, né? Será que pode vir do físico mesmo, ou não pode ser a aproximação de algum irmão, para incentivar que a gente sinta isso? Os casos que eu mais encontro na época de concurso, né? Eu vejo muitas pessoas com ansiedade, não deve ser assim, porque a memória, ela obedece a comandos positivos. A memória não tem pressa, né? Ela trabalha conforme a evolução de cada um. E muitas vezes a ansiedade acaba com a memória. Então, muitos dizem assim, deu um branco. Porque na medida que você tem uma arritmia, você libera adrenalina demais. Essa memória, ela vai trabalhar numa velocidade tão grande que tudo que você estudou foi embora. Só que quando você raciocina, a memória vem em pausa. O raciocínio que você estudou, vem as lembranças pouco a pouco. Aí termina vocês estragando tudo. Então, a calma é fundamental para você passar no concurso, fazer uma boa prova. A calma é fundamental. Tá entendendo? Então, se você é seguro do que você estudou, não tem problema. Então, quando se vira a prova e diz assim, olha,
pode começar, acabou tudinho ali. Tá tudo perdido, cara. Aí tem uns que dizem assim, eu vou comer chocolate por causa da minha memória. Ô, criatura. Eu vou dizer, elefante não come chocolate não, mas tem uma memória de ouro. Entendeu? Ele não se esquece nunca. Aí recorre a chocolate. É cada coisa que eu vejo. Não, chocolate faz bem. Olha, eu vou dizer uma coisa. Estuda, porque chocolate não vai fazer tu passar, não. E muitas vezes você tem capacidade, mas na hora vem o pânico. É verdade. E o grande problema é aí, porque você liberou adrenalina demais, a descoordenação de memória vai acontecer, a memória vai travar, tá entendendo? Aí vem, a temperatura caiu, então você já está ansioso, está ali, aí chega um, está perto de você ali, com o mesmo problema, então contaminação geral na sala. Todo mundo ali contaminando o outro e vai dar tudo errado. Nossa. Obrigada, doutora. Doutora, quando acontece obstrução das artérias do coração, né, muitas vezes as pessoas falam que é por causa de alimentação, né, enfim, alimentação errada, muito gordurosa, tudo, mas pode ter algum tipo de relação também com essa parte energética? Tem, sim. A alimentação é um dos fatores que a nutrição estuda, né? A cardiologia estuda. Mas existem as cargas eletromagnéticas obsessivas, existem as cargas eletromagnéticas negativas da própria família, onde você fez um exame, deu tudo certo, tudo ótimo, e tu infartou, não tem lógica. Então, a contaminação vascular de artérias e veia provoca os estreitamentos e muitas vezes as mortes, onde seu exame deu uma coisa e, na verdade, o eletromagnetismo é um exame só detectado aqui. Tem pressão que eu vejo aqui, a pressão, tem gente aqui que está com a pressão 15 por 18, 15 por 22. Quando a gente vai observar, não tem nada a ver com alimentação. A própria contaminação vascular levou essa pressão a um pico tão alto que a medicação não funciona, não. Então, a gente vai ter que fazer o tratamento aqui, esperar 10 minutos lá fora, depois vai para o posto de enfermagem, a pressão caiu para 12 por 8. Então, aí não foi alimentação, foi carga. Obrigada. Doutora, essa parte que a Cíntia perguntou, assim, então, será que é por esse motivo que acontece muitas pessoas desencarnam para ataque cardíaco? Eu vou dizer uma coisa, o coração dá os avisos para os estressados, eles não levam a sério. Então, essas pessoas começam a sentir dores no peito. Então, essas dores vão irradiando para os braços e elas não param de estresse. Então, essa carga, ela é alta. Às vezes eu peço para colocar um eletrodo. Até no cardiologista eu coloquei aqui. Mandei ele colocar um eletrodo no cardíaco. Aí depois eu perguntei a ele, e aí, funcionou? Ele funcionou, viu? Eu posso até indicar para meus pacientes, depois indique. Porque ele estava com arritmia. Então, a arritmia dele estava sendo causada por eletromagnetismo no músculo cardíaco. Colocou o eletrodo durante 24 horas, não pode tirar, até reduzir a carga e evitar o infarto. Nossa. O eletrodo é na parte de absorção, doutora? É na absorção. Na absorção. O lado que não está escrito, né? Isso. O lado que está escrito. Lado menor. Bom, uma pergunta meio diferente. Assim, as patologias que tem, assim, no plexo cardíaco, pode ser, assim, somente por uma... Como que fala? Não é só por uma condição física, né? Nós também por uma questão, talvez, espiritual, assim. Mas, mesmo se for uma coisa física,
o lado espiritual, assim, com a, como se diz assim, não é proteção, mas de você se proteger. Assim, qual seria, não é o melhor caminho que se diz, igual a doutora falou, do lado emocional, né? Então, essa seria a proteção, melhor jeito de se defender, De se proteger. de se proteger pelo lado emocional. Se proteger é não alimentar o coração de ressentimento e de eletronegativo. Sentimentos. É a melhor forma de proteção. Porque eu vou dizer, tem uns que dizem assim, eu tenho uma raiva que eu fico roxo. Esse vai morrer. Esse já está condenado a ter um infarto a qualquer momento. Entendeu? Então, outro diz, olha, quando eu fico com raiva, até os dentes ficam trincados. Esse aí, pelo amor de Deus, é pior do que um cachorro com raiva. Então, essas pessoas estão condenadas a morrer a qualquer momento. Porque a carga que ele leva no cardíaco vai contrair, travar o plexo e infarta. Entendi. Às vezes, doutora, eu sinto assim, como agora eu lido mais assim com pessoas, né? Aqui no Japão eles falam muito assim de kusei. Kusei, tipo, já tem aquele hábito, sabe? Aquela mania de dizer assim, isso que a doutora falou assim, ai, que raiva daquela pessoa que entrou na minha frente sem dar seta, por exemplo. Ai, que eu tenho ódio quando acontece isso, isso e aquilo. E às vezes, assim, nem é uma coisa assim tão alarmante para ter essa tonicidade da palavra raiva, ódio, assim, sabe? E aí eu comecei a reparar, né? Nossa, eu acho que não é assim, ela não fala realmente com a raiva, com o ódio, mas é o hábito de ficar falando isso. Ai, que ódio disso, ai, que raiva daquilo. E às vezes é uma coisa que me incomoda, assim, então eu tenho que trabalhar comigo, né? Deus, não é para mim essa palavra, não está falando comigo. E aí, assim, pode ter relação isso, doutora, de que seja realmente, assim, só esse hábito, só esse costume, assim, de ficar falando, ai, que raiva, ai, que ódio disso. É costume da pessoa. De falar, desculpa. Ó, deixa eu dizer uma coisa, palavra vira código. Então, se uma pessoa está ali e ela diz, eu estou morrendo de ódio dessa pessoa, isso é um código. Isso é um código tão negativo para as funções vasculares e cardiológicas, que aquela pessoa, com o tempo, vai ter problemas de trombose, entendeu? Relacionado a isso. Então, o que a gente mais alerta as pessoas, olha, tira isso por menos, pelo amor de Deus. Deixa isso para lá, isso não vai adiantar. Então, a pessoa diz, olha, eu estou com ódio da pessoa porque aquela pessoa passou na minha frente. E quem não tem educação é aquela pessoa. Então, deixa para lá, não vai chegar a sua vez. Todo mundo está vendo que você está certo. Sim, verdade. Muito obrigada. Eu? Não tem mais. Não tem mais. Não. Por igual essa parte, né, da que a Cláudia estava comentando, né, a minha dúvida é até a respeito também, pode ser a respeito disso, mas se a gente falar para a pessoa, calma, calma, respira fundo, expira, né, muita gente fala assim, né, isso Conta também, 10. Conta até 10, né, vamos lá, né, calma, a gente tenta acalmar a pessoa, tal, fala para a pessoa fazer isso, respira, respira, né, isso também ajuda o plexo da gente? Ou da pessoa mesmo? E ajuda aquela pessoa que está ali, entendeu? Porque, olha, a violência verbal leva à violência física. O que a pessoa está dizendo ali, depois ela vai expressar com violência física. E com o tempo o desgaste vem tão grande que ela diz assim, não adianta falar mais não, agora eu vou partir para a briga. Entendi. Entendi, doutor. Então tem situações que não adianta, né? Melhor a gente ficar quietinho, né? Não é fácil, não.
Doutora, aqui fala que o sistema nervoso central, ele que aciona os outros plexos, né? E as sensações, as emoções, tristeza, alegria, tudo, né? Então, quer dizer, a gente tem que manter o sistema nervoso central organizado, né? Porque senão, porque não vem direto, assim, essa energia, então, pelo que eu entendi, não vem direto no cardíaco. Passa primeiro pelo central e depois distribui, é isso? Olha, onde é que os espíritos perseguidores do cristianismo atuam na mente humana? É no cérebro. Sim. Ali está todo o controle de tudo. Então, se ele ganhar esse território, você está perdida. Nenhum espírito vai dizer assim, eu vou atuar na unha de Cíntia. Não vai. Qual o efeito que isso tem? Nenhum. Mas ele vai dizer, olha, é ali a central do espírito. Se eu ganhar aquilo ali, eu acabo com ela. Então, por isso que a conservação da paz interior é que impede os processos obsessivos. Cláudio, tem mais alguma dúvida? Pode ser uma pergunta meio repetitiva, assim, né? Mas essa atualidade, assim, doutora Cristina, a gente vê, assim, as pessoas com muita depressão, né? E eu acho que não é só no Brasil, no Japão também, assim, e não é a salvação, mas assim, os fluidos, assim, a gente pode ajudar com isso, além da oração, né, assim, com a prece, assim, porque você vê na notícia, você vê, assim, alguma pessoa contando, eu acho que parece que está mais longe, né, mas, assim, você convivendo, e você vê, assim, que está se aproximando, né, como eu disse, né, agora eu lido com muitas pessoas, então é uma coisa que começa a incomodar, assim, né, e eu sei que eu tenho que me proteger, né, e tento deixar sempre, assim, a minha vibração, né, alta, e eu acho que eu sou uma pessoa muito positiva, mas, assim, não só, assim, dessa maneira, assim, de eu me proteger, mas, assim, alguma forma de poder ajudar, assim, essas pessoas, porque, assim, é muito triste, assim, você ver a pessoa em depressão, né, e Vê não sei se só, Cláudia, eu acho que as famílias, elas são as grandes responsáveis pelos depressivos. Elas teriam que ser mais acolhedoras. Então, ela diz logo, você é um problemático, você é louco, não quero você aqui, você é o atraso da minha vida, você só pode contar com família. E agora? Então, a maior dificuldade que eu tenho com os processos depressivos é por causa de família. família. Nossa família não ajuda, tá entendendo? Quer Uhum. jogar aqui, ele vem, resolva, sim, mas quando eu vou conversar com o depressivo, ele diz que é humilhado e maltratado em casa. E como é que fica isso? Como é que isso vai se resolver? Como é que a psicóloga vai resolver isso? Então, aquela pessoa que vai desabafar com você encontra um acolhimento que não encontra em casa, mas ele vai voltar para casa. Sim. E quando voltar para casa, a realidade é a mesma. Então, o mundo se tornou-se depressivo porque as famílias deixaram de acolher as pessoas. Existem mães que só dão preferência ao filho que tem dinheiro, ao que não tem, não está nem aí. Uhum. Então, olha, aquele que não tem nada, mas que tem a dignidade dele, não é valorizado. Muitas vezes aquela mãe liga para aquele que tem dinheiro e para aquele que não tem está desprezado. Vai chegar o momento dele cair numa depressão. E as mães antigamente não eram assim, ela acolhia todos, Todo. independente da classe social, mas hoje existem preferências por isso. Então, por isso que a depressão ela só se acaba, vocês que entraram na psicologia, vocês têm que trabalhar a família, não é só o depressivo, não. É chamar assim, pai, mãe, vem cá, como é essa relação dentro de casa? Aí você vai ter um resultado muito mais eficiente
nesse tratamento. Então, tem mãe que chega, dá um abraço na filha, um beijo no rosto, e o filho olhando, toda aquela tensão, quando ele vai falar, cala a boca, acabou-se. Ele está dizendo o quê? Olha, a preferência dela é essa aí, não sou eu. Então, são coisas que o mundo se tornou-se pior porque as famílias deixaram de apoiar as pessoas dentro de casa. Sim. Muito obrigada. Deixa eu perguntar uma coisa. Pode perguntar? Pode. Doutora Cristina, tem uma amiga, porque o nosso coração está do lado esquerdo, não é? É. Só que ela nasceu com o coração do lado direito. Por que isso? Pode ocorrer, nesse caso aí, uma falha genética. Porque o coração da parte periférica, ela fica no lado esquerdo. Tá entendendo? Então, essa ramificação aí, ela é tão complexa para esse problema dela, que, às vezes, uma pessoa não tem uma vida muito longa. Entendeu? Mas aí, quando o corpo desenvolveu, é uma questão aí da parte genética da família. Aí eu não atribuo aí uma reversão de plexo, não uma reversão de divisão periférica. Eu não posso dizer, olha, reverteu o plexo. Então, se reverteu o plexo, revertia tudo. Não dá. Então, o plexo cardíaco, ele continua lá no lado esquerdo, irradiando para o lado direito. Eu não sei, porque já faz tempo que não falo com ela. É japonesa, né? Que eu conheci aqui no Japão. Aí já faz tempo que eu não falo. Quando eu saí de lá, ela já estava indo para o hospital, né? O médico disse que... E ela não podia tomar sol, doutora Cristina. Para sair, tem que sair bem capotada. Genética, né? Não foi a parte perispiritual dele. Doutora, minha próxima dúvida é assim, a contaminação acontece por fluidos negativos, né? E quanto é ectoplasma? Olha, o ectoplasma na parte cardiológica, ele pode ter ali dores e a própria cristalização. Mas isso não é fatal. Isso só vai acontecer problema depois de 50 anos, 30 anos, né? Se permanecer ali. Mas o eletronegativo, ele é muito mais rápido. Você não chega a 10 anos com ele no coração, não. Você morre antes do que isso. Então, o que mais mata no mundo não é o ectoplasma, é o eletromagnetismo negativo. Ele é o que mais mata no mundo. Entendi. Obrigada, doutora. Cíntia, tem mais alguma dúvida? Eu estava pensando assim, né, se as pessoas que já foram diagnosticadas pela medicina material, né, com algum problema no coração, obstrução, alguma coisa, fazendo essa reforma, né, de pensamento, perdão, tudo, Melhora. A questão da reforma melhora porque a condição de pensar é o alimento do perispírito. Vocês pensam em tanta comida boa e esquece que o perispírito se alimenta de pensamento positivo. Aí, não, eu estou com desejo de comer um galeto. Olha, eu tenho que ter desejo de absorver energia positiva, não é de comer um galeto. Eu estou com desejo de comer uma pizza e um refrigerante. O desejo do perispírito é que o espírito pense positivo para que ele se mantenha ali com toda a saúde. E veja como as coisas são invertidas nesse mundo aqui, né? Como elas são invertidas. Então, todo mundo tem desejo de comer uma coisa, mas não tem desejo de conservar o perispírito. Isso é uma bomba atômica, né? Obrigada. Cláudia, tem mais alguma dúvida? Eu acho. 3 minutinhos. Então, com relação à pergunta anterior que eu estava comentando, é um caso específico, né? Mas assim, vou tentar falar rapidinho. Tem uma mãe
ela tem um filho autista e está matriculada aqui na escolinha. E ela veio, e eu fui questioná-la porque a criança está mudando um pouco o comportamento. E aí fui conversar com a mãe, e a mãe me falou que ela está grávida. E além de estar grávida, ela está com essa depressão. Por isso foi a minha pergunta anterior, né? Então, gostaria muito de ajudar, e então, assim, como se diz, a doutora Cristina falou que seria esse acolher da família, né? Então, assim, como é um casal jovem, recém mudaram para o estado que eu estou morando, então, assim, ainda eu entendo que o processo de adaptação, assim, é tudo novo, tudo diferente, é realmente uma jornada, né? Mas como se diz assim, você, né, tentando acolher e dizendo, olha, com pensamentos positivos, você está com, né, no seu ventre tem uma vida nova aí, então você tem que se concentrar nisso, e porque o filho que está aqui fora, então vem na escolinha, o pai pode proteger, pode ajudar, pode auxiliar, mas o que está no ventre dela é só ela. Então eu realmente, assim, fiquei mais emocionada, assim, para falar dela, porque ela está grávida, né? Então, assim, que tipo, né, de aconselhamento, assim, que, igual a doutora falou, enquanto ela vem conversar comigo, tudo bem, então aquela 1 hora, 1 hora e meia, né, eu consigo até fazer algo por ela, que acho que é o principal, que é ouvi-la, né? Mas e quando ela vai para casa, quando ela volta para o ambiente familiar dela, o que Esse fazer? é um grande problema, né? Porque é falta de apoio para você sobreviver numa depressão muito difícil. E você não tem apoio, você vai dormir ali, você vai se alimentar ali, olhar frente a frente aquelas pessoas. Tudo que você faz serve, mas não é 100%, né? Não é 100%. Porque aquela pessoa pode se acordar, ou a outra xingando ela, começando o dia péssimo, né? Então, a depressão, ela envolve muito, muito mesmo famílias que abandonam eles. Acolhimento, então, né? Uhum. É. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigado a todos. Senhor, caminhamos na tua direção sem nada temer, de cabeça erguida, sem nada dever, Senhor, acolhendo a todos aqueles que estão à beira do nosso caminho, que colocasse, Senhor, para que o nosso Espírito derrame sobre eles a essência do amor e da compreensão maior. Divino amado Mestre Jesus, em teu nome damos por encerrado o nosso estudo. Muita paz para todos. Obrigado a vocês.